Atenção, ouvintes, nós vamos falar durante alguns minutos sobre um tema imaginação. Vamos falar sobre um folheto que eu li há mais de 50 anos atrás, e aquele folheto trouxe à minha imaginação algumas ideias. Aquele folheto, o escritor dele, brilhantemente, ele travou um trabalho de evangelização, dizendo que a imaginação o levou ao Velho Testamento e encerrou no Novo Testamento. E para falar sobre esse assunto, imaginação, eu vou ler apenas a parte de um versículo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, a parte B. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Na realidade, o Senhor Jesus, ele e o Pai é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E na realidade, a imaginação que aquele escritor do folheto me levou, eu hoje parei para anotar alguns tópicos. A imaginação que o levou até o Velho Testamento. Por quê? A pergunta da maioria das pessoas, e hoje ela vem a ser bem atual, nessa época de pandemia, nessa época de vírus, nessa época de muita morte, nesta época que ninguém aguardava que isso fosse acontecer, mas a Bíblia sempre preveniu. Surgem algumas perguntas em nossas mentes, como onde está Deus? Por que Deus não cura? Por que Deus não faz determinada coisa? E aquele escritor, ele falava: onde você está, ó Pai? Está aqui? Está ali? Pai, dá-me o endereço aonde você está. E pensando sobre isto, a imaginação dele vagou. Ele entrou no Velho Testamento e eu hoje me lembro perfeitamente da leitura daquele folheto há tantos anos. Imaginemos, então, se conseguíssemos ir até o Senhor Adão e disséssemos a ele: tu és o nosso primeiro pai, dê-nos o endereço de Deus. Certamente teríamos uma resposta negativa. Então ele nos diria: ele mora no Jardim do Éden. Se você puder ir lá, o encontrará. Nós responderemos: onde é o Jardim do Éden? O próprio Adão diria: eu não sei. Não saberia onde é o Jardim do Éden. Eu acho que eu não sei, diria ele. Em seguida, a nossa imaginação nos leva até Abraão. E perguntamos: Senhor Abraão, o Senhor é o pai da fé. E muitas vezes encontrou-se com Deus. Nos mostra o endereço do Pai. E diante da nossa indagação, o Senhor muitas vezes encontrou-se com ele: diga-nos o endereço. Abraão certamente responderia: sempre que precisei dele, sacrificava um cordeiro, fazia um altar e Deus vinha. Mas o endereço dele, na realidade, eu não sei. Continuamos com a nossa imaginação. Chegamos até Moisés. Perguntamos: certamente o Senhor conhece o Pai, pois esteve sempre diante dele. Moisés responderia: claro que eu conheço.
ele estava no tabernáculo no deserto, de dia estava na nuvem e de noite no fogo. Lá estava ele sempre no deserto. E nós responderíamos, pelo pequeno conhecimento que temos bíblico, responderia a ele: mas quando os israelitas entraram em Canaã, o tabernáculo desapareceu. Onde Deus está? Não vinha resposta. Mas continuamos imaginando e chegamos até Salomão e perguntamos: Senhor Salomão, construísse um templo magnífico, tem um endereço de Deus para nos indicar? Ele respondeu: o Senhor está no templo de Salomão, feito com pedras e granizo. E ele está ali no templo. Pedras coloridas, um templo magnífico. E quando o povo ficava doente, eles iam ao templo para orar. No templo eles oravam. E Deus ouvia a oração e ali no templo Deus os curava. Onde está o templo? Surgiria a pergunta. O templo não existe mais. O templo foi totalmente destruído, ele não existe mais. Imaginando, nós saímos do Velho Testamento e João Batista. Finalmente nós somos até João Batista. E João Batista nos deu o endereço de Deus. Chegamos a ele, João, provavelmente na nossa imaginação, perguntamos, imaginando a muitos profetas do endereço de Deus, e ninguém o conhece. E a maioria nunca viu Deus. E finalmente, João disse: vá até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João nos indicou mais do que o endereço. João nos indicou as portas da salvação. Nos indicou o Cordeiro de Deus. Nos indicou aquele que derramou seu sangue para nos remir de toda maldade e de todo pecado. Vá até o Cordeiro de Deus. Com toda esta imaginação, nós podemos concluir uma palavra para o teu coração, para a tua vida. Quem vai te levar ao Pai é o Senhor Jesus. Ele comprou você. Você custou um preço de sangue e Ele comprou você para que você tenha vida e vida com abundância. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.